Meu nome é Marina, tenho 27 anos e o que vou contar aconteceu em 2018, aqui em São Paulo. Eu tinha vindo do interior de Minas, de Poços de Caldas, com aquele sonho de todo mundo que sai da cidade pequena. Vencer na capital, sabe? Mas a realidade era bem diferente do que eu imaginava. Estava há 4 meses desempregada, morando num apartamento minúsculo na Zona Leste, daqueles que mal cabe uma cama de solteiro. Vivia de bicos como atendente, ganhando R$ 800 por mês quando tinha sorte. Minha rotina era deprimente. Acordava, mandava currículos, recebia negativas ou nem recebia resposta. Almoçava miojo, jantava arroz com ovo quando tinha. Minha mãe, a dona Célia, ligava todo santo dia de Poços, perguntando se eu estava bem, se precisava de dinheiro. Eu mentia que estava tudo certo, que logo apareceria algo bom. Mas a verdade é que eu estava quebrada, humilhada, com vergonha de ter fracassado. Numa terça-feira de março, chuvosa e fria, recebi a notícia que faltava para me destruir de vez. O dono do apartamento bateu na porta com uma cara de poucos amigos. Ele colocou uns papéis na minha frente e disse que eu tinha 3 meses de aluguel atrasado. Me deu até sexta-feira para pagar, ou seria despejada, simples assim. Sentei no chão daquele apartamento vazio e chorei que nem criança. Comecei a arrumar minhas poucas coisas naquela mesma tarde. Ia ligar para minha mãe e admitir que tinha falhado, que ia voltar para casa derrotada. Podia até ouvir os comentários da cidade pequena. Eu avisei que ela não ia conseguir em São Paulo. Quem ela pensa que é? Essas coisas que todo mundo fala quando você volta de cabeça baixa. Estava quase discando o número da minha mãe quando meu celular tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Atendi meio sem paciência, achando que era cobrança. Uma voz feminina, educada, profissional. Marina, aqui é da Débora, do Grupo Ascendan. Temos uma vaga de analista sênior e gostaríamos de conversar com você. Fiquei uns segundos em silêncio, confusa. Eu não tinha mandado currículo para nenhum Grupo Ascendan. Não conhecia essa empresa. Perguntei como eles tinham conseguido meu contato. A mulher riu de um jeito simpático e disse que eles tinham olheiros que identificavam talentos especiais no mercado, que meu perfil tinha chamado a atenção e queriam me conhecer. A vaga era para analista sênior numa consultoria financeira, escritório na Avenida Paulista, perto do MASP. Ela não falou o salário no telefone, mas disse que eu não ia me arrepender. Marcamos para o dia seguinte, quarta-feira, 10 horas da manhã. Desliguei o telefone sem acreditar. Fiquei ali parada, olhando para a tela, pensando se era trote ou golpe. Procurei no Google. Grupo Ascendant existia mesmo. Tinha site profissional, endereço na Paulista, tudo certinho. Mas alguma coisa dentro de mim estava inquieta, sabe? Aquela sensação estranha de que algo não batia. Quase não fui na entrevista, quase liguei cancelando. Mas olhei em volta do meu apartamento miserável. Lembrei do aviso de despejo e pensei, que mal pode fazer ir numa entrevista? Na quarta-feira, acordei cedo, tomei banho gelado porque não tinha gás, vesti minha única roupa social que ainda estava apresentável. Peguei o metrô lotado até a estação Trianon-MASP, subi até a Paulista debaixo de chuva fina. O prédio era imponente, vidro espelhado, portaria chique com segurança de terno. Subi até o 12º andar, o coração batendo descompassado. A recepção era toda branca, minimalista, com uma vista incrível para o MASP lá embaixo. Débora me recebeu pessoalmente. Ela tinha uns 29 anos, cabelo preso num coque impecável, terno cinza caro, perfume que devia custar mais que meu aluguel. Me levou para uma sala de reuniões toda de vidro e começou a conversa. E foi aí que aconteceu a primeira coisa estranha. Ela sabia coisas sobre mim que não estavam no meu currículo. Comentou que eu era de Poços de Caldas, que minha mãe se chamava Célia, que eu tinha me formado em 2014. Quando perguntei como ela sabia, ela apenas sorriu e disse:
A gente faz uma pesquisa detalhada dos candidatos, Marina. Gostamos de conhecer bem as pessoas. A entrevista durou menos de meia hora. No final, Débora colocou um contrato na minha frente. Salário inicial de R$18 mil, vale refeição, vale transporte, plano de saúde completo, início imediato. Eu olhei aqueles números e quase desmaiei. 18 mil. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. Minhas mãos tremiam segurando a caneta. Assinei ali mesmo, sem nem ler direito as cláusulas, sem perguntar detalhes. Débora apertou minha mão, sorriu de um jeito que não chegava totalmente nos olhos e disse: "Bem-vinda à família Ascendante, Marina. Sua vida nunca mais será a mesma." Comecei a trabalhar na segunda-feira seguinte. O escritório era ainda mais impressionante por dentro. Salas modernas, computadores de última geração, café expresso de graça, frutas frescas na copa. Tudo que uma empresa grande e bem-sucedida deveria ter. Mas desde o primeiro dia, comecei a notar coisas que não faziam sentido. A equipe era pequena, apenas 12 funcionários no total, todos jovens, entre 25 e 40 anos no máximo. O estranho mesmo era o comportamento deles. Ninguém almoçava fora, nunca. Todos pediam delivery e comiam nas próprias mesas, em silêncio, como se evitassem contato com o mundo externo. Não tinha aquela conversa de corredor normal de escritório, sabe? Nada de fofoca, piada, reclamação do chefe. Era tudo muito controlado. E sempre que eu me aproximava de algum grupinho conversando, eles paravam na hora e me olhavam com sorrisos educados, mas vazios. Nos primeiros dias, fiquei fascinada com a estrutura. Cada funcionário tinha carro, importado no estacionamento. Audi, BMW, Mercedes. Usavam roupas de marca, relógios caríssimos. Uma vez ouvi a Carla, a gerente de vendas, comentar casualmente que ia passar o fim de semana em Miami. Miami, como se fosse ir para Santos. Pensei comigo, essas pessoas ganham muito bem mesmo ou têm família rica. Mas alguma coisa não encaixava. Tinha um cara, o Felipe, que era o único que puxava conversa comigo de verdade. Ele tinha uns 31 anos, sempre meio nervoso, olhando por cima do ombro como se esperasse alguém aparecer. Um dia, estávamos sozinhos no elevador descendo para o almoço, e ele me disse baixinho: "Você parece boa pessoa, Marina. Não mude isso." Eu ri sem entender. "Como assim, Felipe?" Ele ficou sério, a porta do elevador abriu, e antes de sair ele sussurrou: "Só não mude." Achei aquilo muito estranho. Comecei a reparar em pequenos detalhes. Todos usavam relógios caros ou pulseiras largas no pulso esquerdo, sempre cobrindo alguma coisa. Ninguém tirava, nem no calor. Um dia, vi a Débora ajustando a manga do blazer e percebi uma marca na pele dela. Parecia uma queimadura circular, pequena, com um símbolo estranho, que não consegui identificar direito. Quando nossos olhos se encontraram, ela puxou a manga rapidamente e mudou de assunto. As quintas-feiras eram diferentes. Todo mundo ficava tenso, quieto, esperando o dia passar. Às 18 horas em ponto, todos se levantavam e iam para uma sala no último andar do prédio. A sala tinha uma porta de madeira escura com código eletrônico, diferente de todas as outras que eram de vidro. Perguntei para a Débora o que acontecia lá. Ela sorriu daquele jeito que já estava me deixando desconfortável e disse: "Reunião de desenvolvimento estratégico. Você vai participar em breve, quando estiver pronta." Uma quinta-feira. Fiquei trabalhando até mais tarde e passei pelo corredor daquela sala. A porta estava fechada, mas tinha uma luz estranha vazando por baixo. Uma luz avermelhada, pulsante. Cheguei mais perto e ouvi um murmúrio baixo, como várias vozes falando em uníssono, numa língua que não reconheci. Senti um frio na espinha e saí de lá rapidamente. Naquela noite, tive um pesadelo. Estava naquela sala, escura, cheia de velas negras, e todos olhavam para mim em silêncio, esperando algo.
Mesmo com essas coisas estranhas, eu estava me adaptando bem ao trabalho em si. O salário caiu na conta certinho, 18 mil reais, que pareciam 1 milhão para mim. Paguei todas as dívidas, mudei para um apartamento melhor na Vila Mariana, comprei roupas decentes, mandei 5 mil para minha mãe, que chorou de alegria no telefone. Pela primeira vez em anos, eu estava respirando financeiramente. Então decidi ignorar as coisas estranhas. Afinal, todo escritório tem suas peculiaridades, não é? Mas os sinais continuaram. Um dia, ouvi Ricardo, o CEO, e a Débora conversando sussurrado no corredor. Não deviam ter me visto chegar. Ricardo dizia algo sobre ela estar quase pronta, e Débora respondia mais algumas semanas. Quando perceberam minha presença, viraram com aqueles sorrisos automáticos. Marina, estávamos falando de você, só elogios. Agradeci sem jeito e fui para minha mesa, mas aquela conversa ficou martelando na minha cabeça. Pronta para quê? No fim do 3º mês, Ricardo me chamou na sala dele. Vista incrível da Paulista, mesa de mogno, tudo muito executivo. Ele se sentou na beirada da mesa informal e disse que eu tinha me destacado muito, que queriam me promover para gerente com salário de 35 mil reais. Mas antes da promoção oficial, eu precisava participar da reunião especial de quinta-feira. É um ritual de passagem aqui na empresa, ele explicou com um sorriso. Todos os gerentes participam. Digamos, onde selamos nosso compromisso com o sucesso. A forma como ele disse aquilo, o brilho estranho nos olhos dele, fez meu estômago embrulhar. 3 meses trabalhando no grupo ascendente e minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Comprei um Civic Zero, estava fazendo unhas e cabelo toda semana num salão chique da Oscar Freire, usando roupas de marca que antes eu só via em vitrine. Meu apartamento na Vila Mariana era pequeno, mas era meu e tinha uma vista legal. Postava fotos nos restaurantes caros que frequentava, em Campos do Jordão, nos fins de semana. Parecia um sonho realizado, mas alguma coisa dentro de mim estava mudando. E não era só o extrato bancário. Minha mãe ligava toda semana, animada, perguntando quando eu ia visitá-los, se estava frequentando alguma igreja em São Paulo. Eu sempre arrumava desculpas. Ah, mãe, tô muito ocupada. Trabalho até aos domingos. Depois eu vou. A verdade é que eu nem pensava mais nisso. O crucifixo que ela tinha me dado, aquele que eu usava desde criança, estava jogado na gaveta embaixo de um monte de bijuterias caras. Parei de ler a Bíblia, parei de orar antes de dormir. Essas coisas que eu fazia desde pequena simplesmente sumiram da minha rotina. E o pior é que eu nem sentia falta. Estava ocupada demais aproveitando minha nova vida, meu novo status. Quando encontrei o Tiago, um amigo da época de faculdade, num café perto do escritório, mal dei atenção para ele. Ele estava desempregado, precisando de uma indicação. Ah, Tiago, não sei se a gente tem vaga no seu nível, sabe? Ele saiu de lá cabisbaixo e eu nem senti remorso. A ideia de voltar àquela vida antiga me apavorava. Ficar sem dinheiro de novo, voltar para o interior, admitir fracasso, era meu pesadelo. Eu não conseguia nem imaginar ganhar menos de 10 mil reais por mês. Tinha me acostumado muito rápido com o conforto, com o luxo, com as pessoas me tratando diferente porque eu usava roupas caras e chegava de carro importado. Era viciante, sabe? Aquela sensação de poder, de importância. Mas aí começaram os pesadelos. Toda noite, sempre o mesmo. Eu estava numa sala escura, velas negras ao redor, e alguém oferecia uma caneta para eu assinar algo. Uma voz grave, que ecoava nas paredes, repetia: "Assina com sangue, Marina, assina com sangue." Eu acordava às 3 horas da manhã em ponto, todo dia, suando frio, com o coração disparado.
E tinha sempre aquela sensação horrível de que alguém estava no quarto comigo, observando do canto escuro. As coisas estranhas não ficavam só nos sonhos. Comecei a notar no apartamento também. Minha sombra na parede, às vezes, demorava meio segundo para acompanhar meus movimentos, como se tivesse vida própria. Meu reflexo no espelho do banheiro parecia me observar, mesmo quando eu virava o rosto. Uma noite, estava escovando os dentes e vi minha sombra se mover sozinha na parede lateral. Eu estava completamente parada, mas a sombra tinha se mexido. Gelei na hora e tinha aquele frio, um frio que vinha do nada, mesmo com o aquecedor ligado no máximo. De repente, a temperatura do quarto despencava e eu via meu próprio hálito condensando no ar. Durava uns 5 minutos e passava. Tentei me convencer que era problema na calefação do prédio, mas lá no fundo eu sabia que não era nada disso. Alguma coisa estava errada, e quanto mais tempo eu passava naquela empresa, mais errado ficava. Meus hábitos também mudaram sem eu perceber direito. Passei a evitar lugares que me lembravam da minha antiga vida. Igrejas, a casa da minha mãe, até certos amigos. Era como se existissem duas Marinas agora. A antiga, que tinha valores e fé, e essa nova, que só pensava em dinheiro e status. E a nova Marina estava vencendo, sufocando a antiga aos poucos. Eu sentia isso, mas não conseguia ou não queria parar. Felipe me encontrou um dia no estacionamento. Ele estava mais magro, pálido, com olheiras profundas. Segurou meu braço e disse baixinho: "Marina, você está mudando. Eu vi isso acontecer comigo, com todo mundo aqui. Quando o Ricardo te chamar para aquela reunião de quinta, pensa bem. Pensa muito bem." Tentei perguntar o que ele queria dizer, mas ele já tinha entrado no carro e saído em disparada. Naquela mesma semana, Ricardo me chamou na sala dele de novo. Era uma sexta-feira, fim de tarde, o escritório quase vazio. Ele estava sorrindo, mas era um sorriso que não chegava nos olhos. "Marina, você superou todas as expectativas. 3 meses e você já é uma das nossas melhores. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, você vai participar da nossa reunião especial. Vista algo formal, preto de preferência. E Marina..." Ele se inclinou para a frente, o olhar fixo no meu. "Não falte. Sua promoção e seu futuro na empresa dependem disso." Saí de lá com as pernas bambas, sem saber se estava animada ou apavorada. Quinta-feira chegou rápido demais. Passei o dia inteiro com um aperto no peito, aquela ansiedade que não passa. Às 18h45, a Débora veio até minha mesa com aquele sorriso que eu já conhecia bem. "Está na hora, Marina. Vamos." Segui ela até o elevador. Subimos para o último andar, aquele corredor que eu sempre evitava. A porta da sala tinha um código eletrônico. Débora digitou e a porta abriu com um clique pesado. Quando entrei, gelei. A sala era completamente diferente do resto do escritório. Paredes pintadas de cinza escuro, quase preto, uma mesa redonda de mármore negro no centro. Velas apagadas estavam posicionadas em círculo perfeito ao redor da mesa. O ar ali dentro era denso, pesado, difícil de respirar. Os 11 funcionários já estavam sentados, em silêncio absoluto, mãos sobre a mesa. Felipe estava lá, tremendo visivelmente, os olhos fixos na madeira. Ninguém olhava para ninguém. Eu ri nervosa, tentando quebrar aquele clima. "Gente, isso é algum tipo de dinâmica diferente? Team building?" Silêncio. Ninguém respondeu, ninguém sorriu. Ricardo entrou por último, vestindo um terno completamente preto, diferente dos ternos azuis ou cinzas que ele usava normalmente. Trancou a porta atrás dele com uma chave antiga. O som da tranca me fez pular. Ele caminhou até a mesa, tirou um isqueiro de prata do bolso e começou a acender as velas. Uma por uma, as chamas cresceram. Cresceram muito mais do que deveriam, sem vento, sem motivo aparente. Um cheiro horrível tomou conta da sala. Enxofre misturado com incenso, algo podre por baixo.
Senti náusea instantânea, cobri a boca com a mão. O ar ficou ainda mais pesado, como se algo invisível tivesse entrado ali com a gente. Ricardo ficou em pé, abriu os braços e começou a falar palavras numa língua que eu nunca tinha ouvido. Latim, talvez. Os outros repetiram as palavras, todos em uníssono, num ritmo hipnótico. Quis me levantar, quis sair correndo dali, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se algo invisível me prendesse na cadeira, um peso enorme sobre os ombros. Tentei gritar, mas minha voz saiu fraca, abafada. Olhei para o lado e vi a Carla recitando aquelas palavras com os olhos fechados. Então ela abriu os olhos e eles estavam completamente negros, sem pupilas, sem íris, só escuridão absoluta. Pisquei com força e quando olhei de novo, os olhos dela estavam normais. Ricardo parou de falar e um silêncio pesado caiu sobre a sala. Só se ouvia o crepitar das velas. Ele abriu uma gaveta entalhada na mesa e tirou um documento antigo, amarelado, com símbolos estranhos nas bordas. Marina, ele disse com aquela voz que agora parecia ecoar nas paredes. Bem-vinda ao nosso verdadeiro trabalho. O contrato que você assinou foi apenas o começo. Ele colocou o documento na minha frente. Estava escrito à mão, com uma caligrafia antiga, e tinha símbolos que pareciam ocultistas nas margens. Li algumas frases. Serviço ao mestre das profundezas. Oferendas periódicas conforme solicitado. Lealdade eterna em troca de prosperidade temporal. Meu sangue gelou. Que brincadeira é essa, Ricardo? Ele não sorriu. Não é brincadeira, Marina. É poder. Cada pessoa nesta sala assinou este documento. Eu assinei há 8 anos. Tinha 27 como você. Olhe para mim agora. 35 anos, 3 empresas, apartamento de cobertura em Pinheiros e casa na praia. Você acha que consegui isso trabalhando duro e sendo honesto? Ele riu, um riso frio que me arrepiou inteira. Débora se levantou e mostrou o pulso esquerdo. A marca de queimadura que eu tinha visto antes estava clara agora. Um círculo com símbolos dentro, parecendo uma marca de ferro quente. Cortamos o pulso e selamos com cera quente. É o selo do pacto, Marina. É o preço da nossa prosperidade. Olhei em volta e todos começaram a mostrar as marcas. Todos. Felipe chorava em silêncio. A marca no pulso dele estava vermelha, inflamada, parecendo doer. Tentei me levantar, mas as portas estavam trancadas. Ricardo ainda segurava aquele documento na minha frente, esperando. Deixa eu sair daqui. Minha voz saiu trêmula, assustada. Ele balançou a cabeça devagar. Você vai sair, Marina. Mas antes, precisa entender a verdade. Precisa saber exatamente o que estamos oferecendo. Felipe se levantou, de repente as mãos tremendo. Ricardo, por favor, ela não precisa fazer isso. Deixa ela ir embora. Ricardo olhou para ele com um desprezo gelado. Senta, Felipe. Você não tem autoridade aqui. Lembra o que aconteceu da última vez que questionou minhas decisões? Felipe sentou imediatamente, encolhido, com medo genuíno nos olhos. A Carla se aproximou de mim, o rosto sem expressão. Marina, eu assinei há 3 anos. Meu salário era de 4.000. Eu morava num apartamento de 1 quarto em Itaquera. Hoje ganho 80.000 por mês, tenho uma cobertura em Moema, viajo para a Europa 3 vezes por ano. Tudo isso porque eu tive coragem de assinar. Ela pausou e algo passou pelo rosto dela. Tristeza, arrependimento. O único preço foi meu filho. Meu coração disparou. Seu filho? Como assim? Ela engoliu seco. Ele nasceu com uma doença rara 6 meses depois que assinei. Os médicos não entendem, não conseguem explicar. Ele vai precisar de tratamento a vida toda. Mas eu tenho dinheiro para pagar. Então... Ela deixou a frase no ar. Voltou para a cadeira. Ricardo se sentou na beirada da mesa. Casual,
como se estivesse numa reunião normal. Cada bênção tem um preço, Marina. O mestre das profundezas não dá nada de graça. Meu pai morreu no mesmo dia que fechei meu primeiro contrato milionário. Ataque cardíaco fulminante, sem histórico de problemas. Coincidência? Não existe coincidência aqui. Ele falava isso com uma frieza assustadora, como se fosse normal. Felipe não aguentou mais. Começou a falar entre soluços. Marina, eu assinei há 2 anos. Minha esposa me deixou 1 mês depois, do nada. Disse que não me amava mais. Minha mãe descobriu um câncer agressivo, morreu em 3 meses. Meu irmão mais novo sofreu um acidente de moto e ficou paraplégico. Ele mostrou o pulso, a marca estava feia, supurando. Eu tentei sair, tentei me matar 2 vezes para quebrar o pacto. Tomei uma cartela inteira de remédio, acordei no hospital, sem sequelas, cortei os pulsos na banheira. O vizinho me achou a tempo. Eles não deixam a gente morrer, Marina, e não deixam a gente viver de verdade também. O silêncio que caiu sobre a sala era opressor. Olhei para cada um deles. Jovens, ricos, bem-sucedidos por fora, mas os olhos estavam mortos, vazios, atormentados. Ricardo bateu palmas uma vez, quebrando o clima. Chega de drama. Marina, você vai ouvir nossa oferta completa antes de decidir. Ele ligou um projetor que estava escondido no canto. Imagens começaram a aparecer na parede branca. Eu em Paris, de primeira classe. Eu num apartamento de cobertura lindo, com vista para o Ibirapuera. Eu dirigindo uma BMW preta. E a última imagem, minha mãe, Dona Célia, numa casa bonita e confortável, sorrindo, sem aquelas rugas profundas de cansaço e trabalho pesado. A voz de Débora era suave, quase maternal. Marina, pensa na sua mãe. Ela tem 62 anos e ainda limpa casas. Acorda às 5 da manhã, dorme às 11 da noite, com dor nas costas, de joelhos no chão. Você quer que ela morra trabalhando assim? Com 100 mil reais por mês, ela se aposenta amanhã. Nunca mais precisa se curvar para ninguém, nunca mais precisa passar pano em chão alheio. A imagem da minha mãe feliz, descansada, naquela casa bonita, isso me destruiu por dentro. Era tudo que eu sempre quis dar para ela. Tudo que eu sonhava desde criança, ver minha mãe tendo dignidade, descanso, conforto, e estava ali, na minha frente, tão perto. Senti lágrimas nos olhos. Ricardo se aproximou, predador, sentindo minha fraqueza. 100 mil reais por mês, Marina. Apartamento de cobertura em seu nome. BMW 0. Viagens internacionais. Sua mãe aposentada vivendo bem. Tudo isso é seu. O preço, apenas sua lealdade. E claro, ele apontou para o crucifixo que eu tinha voltado a usar por baixo da blusa. Você não pode mais seguir aquele caminho antigo. Escolhe. Deus ou prosperidade, fé ou riqueza. Toquei o crucifixo por baixo da blusa e senti ele queimar contra minha pele. Não era imaginação. Era uma queimadura real, física, como um alerta. Puxei a mão rapidamente. Débora sorriu daquele jeito que me dava arrepios. Está vendo? Até isso rejeita você agora. Deus te abandonou, Marina. Ele te deixou desempregada, com fome, humilhada. Quem te tirou daquela miséria? Nós. Quem realmente se importa com você? Ricardo colocou uma caneta de prata na minha frente. A ponta tinha algo vermelho escuro, seco. Você tem até meia-noite para decidir. São 23h15 agora, 45 minutos. Depois disso, a oferta expira para sempre e você volta para aquela vida miserável. Pior, muito pior, porque agora você sabe o que está perdendo. Ele se inclinou, o rosto perto do meu. Você acha que vai conseguir outro emprego assim? Com 27 anos, sem experiência internacional, sem network de verdade, vai voltar para o interior fracassada, vai ouvir todo mundo dizer: eu avisei que ela não ia conseguir em São Paulo. Quem ela pensou que era?
Vai servir mesas ou limpar casas igual sua mãe. É isso que você quer? Peguei a caneta com a mão tremendo. Olhei para o documento. As letras pareciam se mexer no papel, os símbolos pulsavam. Uma voz começou a sussurrar na minha cabeça. Não era minha voz. Era grave, ecoante. Assina, assina. Só um papel. Assina. Sua mãe merece. Assina. Fechei os olhos com força, mas a voz continuava. Pensei na minha mãe, nos joelhos dela inchados de tanto esfregar chão, nas mãos calejadas, nas noites que ela chorava escondida porque o dinheiro não dava. Eu podia mudar isso tudo agora. Agora. Só assinar um papel. Coloquei a ponta da caneta no documento. Minha mão tremia tanto que quase não conseguia segurar. 5 segundos. Foram 5 segundos eternos com aquela caneta no papel. Todo mundo na sala em silêncio, esperando. As velas tremulavam. O ar estava tão pesado que mal conseguia respirar. Ia assinar. Eu realmente ia assinar. Então, do nada, uma memória veio. Minha mãe, anos atrás, quando eu era criança. Ela me abraçando na igreja pequena de Poços e dizendo: "Filha, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma?" Toquei o crucifixo de novo. Queimou mais forte ainda, doeu de verdade. Mas dessa vez eu segurei. Segurei apertado até a palma da mão ficar vermelha, e naquele momento eu entendi. Não era o crucifixo me queimando. Era um alerta. Era Deus me sacudindo, me acordando, me puxando de volta. Larguei a caneta. Ela caiu na mesa com um barulho metálico que ecoou na sala inteira. Não. Minha voz saiu baixa, mas firme. Eu não vou assinar isso. O clima mudou instantaneamente. A temperatura despencou. As velas explodiram em chamas altas, quase tocando o teto. Todos se levantaram ao mesmo tempo, me cercando. A voz de Ricardo estava diferente agora. Mais grave, ecoando de um jeito antinatural. "Você tem certeza, Marina? Tem certeza mesmo?" Levantei da cadeira, as pernas bambas, mas de pé. "Eu prefiro morrer de fome do que vender minha alma. Deixa eu sair daqui, agora." Ricardo deu um sorriso torto, assustador. "Você vai sair, mas vai se arrepender pelo resto da sua vida curta e miserável. Quem recusa nossa oferta perde tudo e enfrenta consequências que você nem imagina." Ele destrancou a porta, empurrou ela aberta. "Você está demitida. Retire suas coisas do escritório agora mesmo e nunca mais volte." Saí daquela sala correndo, peguei minhas coisas na mesa e fui embora sem olhar para trás. Cheguei em casa tremendo. Tranquei a porta, encostei um móvel, mas sabia que aquilo não tinha acabado. Não mesmo. Naquela mesma noite, às 3 da manhã, acordei com barulhos no apartamento. Passos pesados na sala, algo arrastando no corredor. Levantei apavorada, acendi todas as luzes. Não tinha ninguém, mas a sensação de que tinha alguém ali, invisível, me observando, era insuportável. Na segunda-feira, começaram as mensagens. Números desconhecidos mandando fotos minhas. Eu entrando no prédio, eu no metrô, eu comprando pão na padaria, como se alguém estivesse me seguindo 24 horas por dia. Bloqueei os números, mas outros apareciam. Centenas de mensagens. Meu celular não parava de vibrar. Mudei o número. Em 2 horas, as mensagens voltaram. O carro começou a dar problemas impossíveis. A bateria descarregava toda a noite, mesmo sendo nova. Levei em 3 mecânicos diferentes, nenhum encontrou defeito. "Está tudo funcionando perfeitamente, senhora", eles diziam, confusos. Mas toda manhã, bateria morta. Tive que começar a pegar metrô de novo, e foi pior. Sentia olhares, sussurros, como se algo me seguisse entre as multidões. Coisas desapareciam e apareciam em lugares absurdos. Minhas chaves estavam dentro da geladeira. O celular apareceu dentro do forno desligado. Minha escova de dente estava na gaveta de roupas. O crucifixo que eu nunca tirava sumiu.
Encontrei dias depois dentro do vaso sanitário. Estava enlouquecendo, achando que estava ficando maluca. Uma semana depois de sair da empresa, o dono do apartamento apareceu com um advogado. Mostraram uma cláusula escondida no contrato de aluguel. Estava vinculado ao meu emprego no Grupo Ascendan. Como tinha sido demitida, o contrato era automaticamente rescindido. 5 dias para desocupar. Tentei argumentar, mas estava lá, assinado por mim, no meio de páginas e páginas de juridiquês. O banco fez a mesma coisa com o carro. Cláusula escondida vinculada ao emprego. Levaram o Civic embora numa terça de manhã. Fiquei na calçada vendo o guincho levar. Voltei para o apartamento minúsculo da Zona Leste, o mesmo que eu tinha antes. Aquele ciclo horrível tinha se fechado. Estava exatamente onde comecei, só que agora aterrorizada e perseguida. Numa madrugada de sexta, 2h20 da manhã, bateram na porta. Olhei pelo olho mágico e gelei. Era a Débora, parada ali sorrindo às 2 da manhã. Marina, abre a porta. Última chance. 150 mil por mês, sem rituais, sem pactos, sem nada espiritual. Só um emprego normal. Volta para nós. Sua voz era doce, convincente. Fiquei em silêncio, segurando a respiração. Ela ficou ali por 15 minutos e foi embora. No dia seguinte, estava descendo as escadas do metrô Sé, lotado como sempre. Alguém me empurrou com força. Perdi o equilíbrio completamente. Ia cair direto nos trilhos. Um homem me segurou no último segundo. Puxou meu braço com força. Fiquei agarrada nele, o coração quase saindo pela boca. Virei para agradecer. Ele tinha sumido. Desaparecido no meio da multidão, como se nunca tivesse existido. Os pesadelos pioraram. Toda noite via aquela sala, as velas, o Ricardo com aqueles olhos escuros me oferecendo a caneta. Acordava gritando, suando, as roupas encharcadas. Não conseguia mais dormir direito. Emagreci 5 quilos em 2 semanas. Minha mãe ligava, preocupada. Filha, o que está acontecendo? Sua voz está diferente. Eu mentia que estava tudo bem, mas não estava. Estava destruída. Sentada no chão do apartamento vazio, com R$ 15 na conta bancária, sem emprego, sem esperança. Olhei para o teto e pela primeira vez pensei, será que eu deveria ter assinado? Naquele momento meu celular tocou. Era o Ricardo. Atendi sem pensar. Marina, você provou ser forte. Foi só um teste de lealdade. A oferta agora é 150 mil. Sem nada espiritual, sem rituais. Apenas trabalho normal. Volta. Desliguei na cara dele, mas fiquei a noite inteira pensando naquela ligação. 2 semanas depois de sair da empresa, estava completamente quebrada. Sem dinheiro, sem emprego, sem esperança. Sobrevivia com as doações da minha mãe, que não entendia o que tinha acontecido de verdade. Mandava 300, 400 reais quando podia. Eu comia uma vez por dia. Às vezes nem isso. Voltei a ser aquela Marina desesperada de antes. Só que pior, porque agora eu sabia exatamente o que estava perdendo. Numa noite de desespero total, liguei para minha mãe chorando. Não contei nada sobre a empresa, sobre o pacto, nada. Só chorei. Ela do outro lado também chorando. Filha, vem para casa. Pelo amor de Deus, vem para casa. Mas eu não conseguia. Não conseguia voltar derrotada, ouvir os comentários da cidade pequena, admitir que tinha falhado. Meu orgulho ainda era maior que meu desespero. Foi nessa mesma semana que aconteceu o pior. Estava sozinha no apartamento, era noite, e olhei pela janela do 8º andar. Fiquei ali parada, olhando lá embaixo, e por um instante, apenas um instante terrível, pensei que seria mais fácil pular, acabar com tudo, com a miséria, com o medo, com a perseguição. Minha mão estava na janela, pronta para abrir. Alguém bateu na porta naquele momento exato. Pulei assustada, afastei da janela. Era o Felipe. Quando abri, quase não reconheci ele.
Estava magro, doente, pálido, com um curativo sujo no pulso esquerdo. Entrou cambaleando e sentou no chão porque não tinha móveis. Ficamos ali, dois derrotados no chão frio de um apartamento vazio. Felipe começou a chorar mesmo, soluçando. Marina, eu tentei sair, juro que tentei. Tomei uma caixa inteira de remédio para dormir. Acordei no hospital sem sequelas. Cortei os pulsos na banheira. Ele mostrou o curativo. O vizinho me encontrou a tempo, chamou a ambulância. Eles não deixam a gente morrer, Marina. O pacto não deixa, mas também não deixam a gente viver de verdade. Ele tirou o curativo e mostrou o pulso. A marca da queimadura estava horrível, infeccionada, supurando, com as bordas pretas. Está apodrecendo. Os médicos não entendem, nenhum antibiótico funciona. Dói toda hora, queima, lateja. Ele olhou para mim com olhos fundos, atormentados. Minha esposa me deixou sem razão nenhuma. Minha mãe morreu de câncer em 3 meses. Meu irmão ficou paraplégico num acidente. Tudo depois que assinei aquela porcaria. Então por que você não sai de vez? Perguntei. Ele riu amargo. Medo. Muito medo do que eles vão fazer se eu sair de verdade. Você viu o que fazem com quem recusa? Imagina com quem trai depois de assinar. Eu sou covarde, Marina. Você teve coragem. Eu deveria ter tido também. Ele ficou ali uns minutos em silêncio. Depois levantou e saiu, trôpego, arrastando os pés. Fiquei sozinha de novo, no escuro, chorando. Mas alguma coisa mudou em mim naquela noite. Olhei em volta do apartamento miserável, sem móveis, sem comida, sem nada. E percebi que mesmo tendo perdido tudo, carro, apartamento bom, roupas de marca, dinheiro, eu tinha algo que nenhum deles tinha. Liberdade. Minha alma ainda era minha. Minha consciência estava limpa. Ajoelhei ali mesmo no chão frio e orei pela primeira vez em meses. Chorei, pedi perdão por ter me afastado, por ter colocado dinheiro acima de Deus, por ter quase vendido minha alma. Senhor, eu não sei o que fazer, não tenho nada, mas prefiro não ter nada e ter você do que ter tudo e perder minha alma. Me ajuda, por favor, me ajuda. Naquela noite, dormi em paz pela primeira vez em semanas. Sem pesadelos, sem acordar às 3 da manhã, sem sentir presença maligna no quarto. Foi um sono profundo, reparador. Acordei com o sol entrando pela janela e pela primeira vez desde que saí daquela empresa, senti esperança. Pequena, frágil, mas era esperança. Num domingo de manhã, acordei com uma lembrança. Minha mãe, quando visitava São Paulo, frequentava uma igrejinha pequena, a Igreja Batista Renascer, lá na Vila Matilde. Nunca tinha ido, mas sabia onde era. Peguei o metrô, cheguei lá perto das 7 da noite. Era um prédio simples, pintado de branco, com uma cruz iluminada na frente. Entrei no culto que estava começando. O pastor Antônio estava no púlpito, um homem de uns 58 anos, cabelo grisalho, voz firme. Ele pregava sobre libertação. Tem gente aqui hoje acorrentada por coisas que nem entende. Acorrentada por promessas falsas, por caminhos tortos, por pactos que nunca deveria ter feito. Mas eu vim trazer uma notícia. O poder de Jesus quebra toda corrente. Toda. Senti aquelas palavras entrarem no meu peito como uma facada. No final da pregação, ele abriu para testemunhos. Meu coração batia descompassado. Levantei tremendo, todos olharam para mim. E contei tudo. A empresa, os rituais, o pacto que quase assinei, a perseguição, o desespero. Falei chorando, a voz falhando, mas falei. Quando terminei, um silêncio pesado caiu sobre a igreja. Achei que ninguém ia acreditar, que iam me achar louca. O pastor desceu do púlpito e veio até mim. Segurou minhas mãos e olhou nos meus olhos. Filha, você foi liberta porque clamou ao nome de Jesus a tempo. Mas precisamos orar por você. Isso aqui não vai ser fácil, não vai ser rápido. Guerra espiritual não se vence em uma noite.
Ele chamou os obreiros, uns 6 irmãos, e fizeram uma roda ao meu redor. Começaram a orar em voz alta, e foi nesse momento que aconteceu. Senti algo se contorcendo dentro de mim, lutando, não querendo sair. Gritei. Não foi um grito normal, foi algo que veio de dentro, rouco, desesperado. Meu corpo todo tremia. Senti náuseas violentas. Corri para o banheiro e vomitei uma substância escura, viscosa, fedorenta. Os obreiros disseram que era imundície espiritual saindo. O pastor falou sério comigo depois. Marina, vamos fazer um jejum de 3 dias. Eu, você e os irmãos aqui. Não pode ser só uma oração, tem que ser guerra mesmo. Aceitei. Durante aqueles 3 dias, bebi só água e orei. Mas a luta foi horrível. Ouvia sussurros à noite chamando meu nome. Via sombras nos cantos do quarto. Sentia peso no peito, dificuldade para respirar. No 3º dia do jejum, durante a oração da noite na igreja, tive uma visão. Vi Jesus na minha frente, radiante, vestido de branco. Ele tocou meus pulsos e correntes invisíveis caíram no chão com um barulho de metal. Senti algo se partir dentro de mim, uma prisão que eu nem sabia que existia. Chorei de alívio, de gratidão, de liberdade, mas a libertação completa levou tempo. Foram 40 dias de vigílias, jejuns, orações. Aos poucos, a opressão foi diminuindo. Os sussurros pararam. As sombras sumiram. Consegui dormir a noite inteira sem acordar. No 40º dia, saindo da igreja de manhã cedo, vi alguém na rua. Era o Ricardo. Ele estava completamente diferente. Envelhecido, curvado, as mãos tremendo, cabelos brancos. Parecia ter ganhado 20 anos em 2 meses. Veio na minha direção arrastando os pés. Você não sabe o que fez, Marina. A voz estava fraca, quebrada. Eu prometi entregar você. Falhei, eles vão me cobrar, vão cobrar caro. Senti pena dele, de verdade. Jesus pode te libertar também, Ricardo. Não é tarde. Ele riu, mas foi um riso triste, sem força. É tarde demais para mim. Tarde demais. Eu fiz coisas que você nem imagina. Não tem volta para mim. Ele virou e foi embora, sumindo na esquina. Foi a última vez que vi ele. 2 semanas depois, consegui um emprego simples numa loja de roupas. R$ 2.800. Era pouco, mas era honesto, era limpo, era meu. 6 meses depois, minha vida era completamente diferente. Trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica, ganhando R$ 2.800 por mês. Morava num quarto alugado na Penha, dividia banheiro com outras 3 pessoas. Acordava às 6 da manhã, pegava metrô lotado, comia marmita, mas dormia em paz, sem pesadelos, sem vozes, sem sombras, e isso não tinha preço. Voltei a congregar na Igreja Batista Renascer. Virei líder do grupo de jovens, contava meu testemunho para alertar outros sobre os perigos de buscar sucesso a qualquer preço. Muita gente não acreditava. Achava exagero, mas alguns acreditavam e alguns precisavam ouvir aquilo. Uma menina de 23 anos me procurou chorando depois de um culto. Tinha recebido proposta parecida numa empresa de marketing. Consegui impedir ela a tempo. Numa manhã de terça, indo trabalhar, comprei jornal no metrô. A manchete me fez parar no meio da estação. Grupo Ascendante investigado por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. CEO preso. Tinha foto do Ricardo sendo levado pela polícia. Ele estava irreconhecível. Cabelos completamente brancos, rosto envelhecido, olhar vazio. Parecia ter 80 anos, não 35. Dias depois, outra notícia. Onda de suicídios entre ex-funcionários de empresa investigada. 3 funcionários tinham se matado na mesma semana. A Carla se jogou do apartamento dela em Moema. Outros 5 desapareceram sem deixar rastro, como se tivessem evaporado.
A polícia não encontrou nada, nenhuma pista, e a Débora encontraram ela morta num hotel de luxo. A notícia sobre a Débora me marcou. Disseram que foi suicídio, mas não tinha bilhete, não tinha motivo aparente. A camareira que encontrou o corpo disse algo estranho para os jornais. Os olhos dela estavam abertos, fixos, como se tivesse visto algo apavorante antes de morrer. Fechei o jornal e orei por todos eles. Mesmo depois de tudo, orei. Numa quarta-feira à noite, estava chegando em casa quando vi alguém sentado na escada do prédio. Era o Felipe. Magro, destruído, mas vivo. Quando me viu, começou a chorar. Marina, eu quero sair. Não aguento mais. Me ajuda, por favor. Sentei do lado dele ali mesmo na escada. Você tem certeza? Vai ser difícil, vai ser doloroso, mas é possível. Levei ele para a igreja naquela mesma noite. Pastor Antônio recebeu ele de braços abertos. Felipe caiu de joelhos no altar chorando, pedindo perdão, renunciando tudo que tinha feito. A libertação dele foi mais difícil que a minha. Foram 60 dias de luta espiritual intensa, jejuns, vigílias. Mas ele conseguiu. Saiu da empresa, perdeu tudo materialmente, mas ganhou a vida de volta. Hoje, Felipe trabalha como auxiliar administrativo, ganhando R$ 3.200. Nós dois lideramos um grupo de apoio na igreja para pessoas que sofreram opressão espiritual ou se envolveram com coisas do ocultismo. É impressionante quantas pessoas passam por isso e não têm coragem de contar. A gente oferece um espaço seguro, oração, acompanhamento. Já ajudamos 17 pessoas até agora. Minha mãe veio me visitar 3 meses atrás. Quando entrou na igrejinha e me viu cantando no louvor, usando aquele crucifixo que ela me deu, ela chorou. Depois do culto, me abraçou apertado e disse: minha filha, eu prefiro você pobre e salva do que rica e perdida. Eu também, mãe. Eu também. Aprendi que existe coisa muito mais valiosa que dinheiro. Paz, liberdade, alma limpa, isso não tem preço. Hoje, quando olho no espelho, reconheço a pessoa que vejo. Não tenho carro importado, não moro em lugar chique, não viajo para Miami, mas tenho algo que todo aquele povo da empresa nunca teve. Eu durmo em paz, acordo sem medo, olho para o futuro com esperança. Aprendi que o diabo não dá nada de graça, tudo tem preço, e o preço é sempre sua alma. Mas enquanto há vida, há esperança de libertação. Jesus liberta, cura, restaura. Eu sou prova viva disso. Se você está passando por opressão espiritual, por promessas de sucesso fácil, cuidado, muito cuidado. Procure uma igreja, clame o nome de Jesus e seja livre. Porque eu troquei R$100.000 por 2.800. Troquei cobertura por quarto alugado. Mas ganhei minha alma de volta. E hoje eu sei a verdade que minha mãe sempre soube. Melhor pobre com Jesus do que rica com o diabo.